Uma empresa brasileira pode voar da Argentina para o México sem parar no Brasil? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Falou, Lito! Um abraço! Tudo bem. Já visitou a loja do Aviões e Músicas? Tem um recado da Araci para você. Vai aí, Araci. É isso mesmo, Joselito. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês as novas canecas do Aviões e Músicas. Com elas você pode tomar o seu querido café. Você pode também tomar uma água ou tomar o nosso tradicional iogurte. Com ele você pode ficar muito mais saudável, porque a nossa caneca transmite boas energias e também deixa o seu astral lá em cima. A autoestima vai ficar supimpa. Compre. Acesse agora mesmo a loja do aviõesemusicas.com.br e adquira a sua caneca hoje mesmo com 5% de desconto usando esse cupom. É com você, Lito! Antes de começar, eu deixaria um like grandão nesse vídeo. E você vai ver por quê. A gente aqui no Aviões e Músicas recebe muitos e-mails com perguntas muito interessantes. Sempre que o assunto ainda não foi tratado aqui no canal, ou surge uma oportunidade, a gente manda um responder para todo mundo aqui nos Aerolitos. Aí a dúvida de um se torna o conhecimento ou aprendizado de todo mundo. Uma das perguntas que a gente recebeu foi essa: como funciona para as companhias de um país voarem para outros países, inclusive sem incluir o seu próprio país? É isso que a gente vai falar hoje. Agora, com a distribuição de vacinas e o aumento de voos exclusivamente cargueiros, muitas rotas diferentes estão aparecendo. Mas é claro que os acordos que permitem esse tipo de voo entre países está fundamentado em algo estabelecido há muito mais tempo atrás. Vamos ver de onde surgiu isso. Lá para 2009, fazia alguns anos que a Gol tinha absorvido a marca Varig. Com a fusão, vieram vários Boeing 767, que logo depois pararam de voar, pouco antes da última grande crise econômica mundial, que foi lá em 2008. Mas, depois de muitos anos estocados lá em Confins, apareceu a oportunidade de fazer fretamentos entre Buenos Aires e Cancún. A Gol se mexeu, colocou os aviões em condições de voo, treinou as tripulações e vários voos aconteceram naquele ano. Mas tinha um detalhe: as tripulações saíam de São Paulo, levavam o avião vazio até Buenos Aires, onde os passageiros embarcavam. Daí o voo partia na direção de Cancún, mas antes fazia uma pequena parada em Manaus e só depois, com uma nova tripulação, partia para o Caribe. Mas por que fazia essa parada se o Boeing 767 tem autonomia para fazer um voo entre a Argentina e México confortavelmente? Bem, tem mais de uma razão para essa parada no Amazonas acontecer. Mas uma delas tem a ver com esse conjunto de regras que, se você não conhece, vai conhecer hoje. Chama-se liberdades do ar. Não confundir que você pode fazer qualquer coisa dentro do avião, não é nada disso, tá? O ano era 1944 e conforme o novo mundo se preparava para sair da Segunda Guerra Mundial, os líderes de todo o planeta se reuniram em Chicago para uma convenção internacional de aviação civil. Nessa convenção seriam estabelecidos vários dos pilares que sustentam o comércio e o trânsito de pessoas pelo céu até hoje. E dentre as muitas regras que foram criadas, uma era especialmente preocupante: como permitir a expansão das companhias que ligavam o planeta da forma mais justa e equilibrada possível. Para isso foram criados 5 liberdades básicas. A primeira liberdade de todas: o direito de sobrevoar um território estrangeiro sem pousar nele. Essa é bem comum, né? E a gente vê isso todo dia. Esse 777 da American, por exemplo, estava outro dia desviando de tempestades sobre a Amazônia brasileira num voo entre o Uruguai e os Estados Unidos. Mas nem tudo é tão simples. Essa primeira liberdade e a segunda fazem parte de um acordo multilateral de países chamado IASTA.
Mas das quase 200 nações do globo, apenas 129 assinaram o acordo, incluindo grandes países como Estados Unidos, Índia e Austrália. Porém, outros grandes territórios como a Rússia, China e Indonésia nunca assinaram o tratado e preferem acertar os seus acordos de sobrevoo caso a caso. E antes que você levante a segunda sobrancelha, o Canadá pulou fora do acordo em 1988 e o Brasil também nunca assinou, como mostra esse mapa com os signatários em verde. Na prática, no entanto, desde o final da Guerra Fria, onde muitas companhias ocidentais não podiam nem sonhar em sobrevoar a União Soviética, hoje esse direito é quase universal. Por isso, o mundo ficou tão surpreso com o bloqueio repentino das aeronaves registradas no Catar, por parte da Arábia Saudita, do Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito em 2017. Fora os sauditas, que eles não tinham mesmo assinado a IASTA, os outros países do quarteto não tinham direito de fazer isso. Tanto que o Catar entrou na Justiça Internacional contra eles e já tinha tido várias vitórias nos tribunais, quando em janeiro desse ano o bloqueio diplomático do país terminou e além do sobrevoo, agora os aviões catares também podem pousar nos países vizinhos, assim como Doha também está começando a receber voos de Dubai, Abu Dhabi, Riad, Cairo e Manama. A segunda liberdade também faz parte desta ferramenta e prevê paradas técnicas sem embarque nem desembarque de carga ou passageiros, apenas para fim de manutenção ou abastecimento. Hoje, com os aviões modernos de grande alcance, é raro ver aeronaves de passageiros fazendo isso, mas nos primórdios da era do jato era comum ver o Boeing 707, por exemplo, abastecendo em Shannon, na Irlanda, nos voos transatlânticos entre os Estados Unidos e a Europa. Hoje, alguns voos cargueiros ainda fazem isso, como aquele A330 da Azul que usou a técnica especial em Amsterdã, trazendo máscaras da China no ano passado. Além do direito de sobrevoo propriamente dito, essas duas liberdades prevêem as taxas que os países podem cobrar das aeronaves estrangeiras que os sobrevoam. Porque, os auxílios de navegação em terra, o controle de tráfego aéreo, isso tudo é muito caro, né? E é uma importante fonte de renda, especialmente em países como a Turquia, Iraque, Irã e Índia, que ficam em pontos estratégicos do globo entre a Ásia e a Europa. Assim como a primeira e a segunda liberdade são casadas, a terceira e a quarta também são. Basicamente, elas são o direito de levar passageiros e cargas do seu país para outro ou do outro para o seu. Essa é bem fácil de achar exemplos, né? Qualquer voo internacional é exatamente isso, certo? Como esse Dreamliner da Korean Airlines voando do Japão para a Coreia do Sul. Mas diferente das primeiras duas, que são mais genéricas, essas duas podem incluir restrições de horário e capacidade. E isso é para proteger as companhias dos países envolvidos. Se isso não for feito, acaba acontecendo o que aconteceu no Brasil, que as companhias locais descobriram amargamente nas últimas décadas, competindo com as grandes operadoras americanas e chilenas. Por fim, das liberdades básicas oficiais, temos a quinta, que como vocês verão, é a mãe de todas as seguintes. Ela permite que a companhia aérea de um determinado país opere um voo entre outros dois países diferentes. Por exemplo, lembra quando eu e a Mila, a gente viajou de Emirates do Rio para Buenos Aires? Tá aqui, no episódio 100. Aquilo é exatamente o caso clássico da quinta liberdade. Uma companhia Emirati vendendo passagens entre Brasil e Argentina num voo que nasce lá em Dubai e passa pelo Rio e termina na capital portenha. Os exemplos são muitos pelo mundo, inclusive empresas brasileiras já exerceram essa liberdade no passado em muitas ocasiões, como nos voos da Gol entre Buenos Aires, Santiago e Assunção, por exemplo, em que embarcavam passageiros em todos os trechos. Agora vamos ver rapidinho quais são as 4 liberdades que faltam. A sexta é simplesmente a combinação da quarta e da terceira, passando pela quinta. Parece que está trocando marcha, né? Quer um exemplo? Uma companhia do país A que voa de um destino no país B, passando pelo A e voltando para o B. Esse caso é bem específico e por isso um pouco raro. Vamos lá. Parece que aqui não deu, né? Vamos tentar de novo em outro lugar. Aqui também não deu. Mas você entendeu o conceito, né? Tá vendo como é raro mesmo? Mas se um terceiro país entra na história, aí fica bem comum. Quando a gente vê a Copa Airlines vendendo passagens do Brasil para Costa Rica com conexão no seu país sede, que é o Panamá, a gente está falando novamente dessa sexta liberdade. Dá para ver que praticamente toda grande companhia
companhia internacional faz coisa parecida, né? As grandes americanas, europeias e asiáticas todas fazem. E são essas liberdades que fizeram florescer as grandes conectoras do continente, como a Copa, e do mundo, como a KLM, a Qatar, Singapore, Emirates, Etihad, que apesar de serem sediadas em países minúsculos e sem nenhum mercado doméstico, conseguem ser nomes de peso no transporte internacional. A 7ª liberdade é um voo internacional entre 2 países que não inclua nenhum trecho dentro do seu próprio país. Aparentemente, isso seria raro de ver, mas não é. Companhias low cost importantes da Europa, como a Ryanair e a EasyJet, fazem isso o tempo todo. Elas têm vários voos entre países que não são os seus de origem. O próprio voo inaugural de Londres, lá em Gatwick, para o Rio de Janeiro, foi feito pela Norwegian, que a gente acompanhou no episódio 421. Era um bom exemplo. Uma companhia norueguesa que estava voando entre Inglaterra e o Brasil, Inglaterra não, Reino Unido, né? E o Brasil, num voo que não passa, não termina e nem começa na Noruega. Infelizmente, com a pandemia, somada aos problemas que a Norwegian já vinha enfrentando de antes, as operações de longo curso da companhia foram encerradas esse ano e todos os 37 Boeing 787 da companhia foram devolvidos. Para vocês verem como os custos nas rotas longas, aliados à importante fatia de viagem de negócios e carga, tornam o modelo low cost de longo curso bem vulnerável. Agora só falta a gente falar de outras 2 liberdades. A 8ª é o seguinte: a companhia do país A pode voar vendendo passagens entre 2 ou mais aeroportos dentro de um país B, numa continuação de um voo que tem origem no seu próprio país. Por exemplo, a Ethiopian e a Royal Air Maroc fazem voos que nascem na África e vêm para o Rio com uma escala em São Paulo. Então poderia ser a 8ª liberdade se elas pudessem vender passagens entre essas 2 cidades. Mas para proteger as companhias brasileiras, o governo daqui não deixa. Eu lembro que a United também tinha um voo desse. Ele nascia em Washington e morria no Rio de Janeiro, só que ele fazia uma escala em São Paulo e a United não podia vender esse trecho entre São Paulo e Rio. Só funcionário que podia ir. Mas quando a gente fala da 9ª e última liberdade, mais uma vez, na Europa, por ser um continente pequeno, com mercado comum e imensas companhias low cost, isso é até corriqueiro. Ou seja, você vai voar dentro de um país estrangeiro, sem que o voo comece nem termine no seu próprio país. Esse voo da Ryanair entre Valência e Tenerife é um exemplo clássico. A companhia é irlandesa, mas os 2 destinos ficam na Espanha, já que as Canárias foram cedidas por Portugal no Tratado de Tordesilhas, que lhe garantiram 370 léguas para oeste e uma pontinha do Brasil, que acabou rendendo 2/3 da América do Sul. Os voos da Panam dentro da Europa, com uma frota de 737 e 727, também eram um exemplo dessa 9ª liberdade, em especial dentro da Alemanha, que ela ligava uma parte ocidental até Berlim. Esse direito, também chamado de cabotagem plena, aparece em acordos curiosos, como o que a Nova Zelândia estabeleceu com o Reino Unido em 2005. Mas estando cada um de um lado do planeta e sem perspectiva de nenhum avião que consiga ligar esses 2 países sem escala no curto e médio prazo, é mais um sinal de boa vontade e amizade do que uma medida realmente prática. Aqui no Brasil quase aconteceu isso um tempo atrás, lembra? Mas veio a pandemia e o ditado em espanhol se revelou mais preciso do que nunca. ¿Quieres hacer rir a Dios? Conta-lhe tus planes. É, moçada, nessa briga de cachorro grande, nós somos, com sorte, as pulgas. Então, ó, deixa o seu like grandão aí e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Considere apoiar o canal por apenas R$ 2,99, aí o seu nome aparece aqui junto com desses amiguinhos. Um grande abraço e até o próximo voo.